Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 12, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é artigo de opinião, que pertence ao campo jornalístico midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF 89LP04 e EF 69LP07 e os descritores D7 e D8. As habilidades destacadas referem-se à identificação e avaliação de teses, opiniões ou posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em artigo de opinião, posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada, e à produção de artigos de opinião, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação, utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita ou redesign e avaliação. Os descritores, por sua vez, correspondem à identificação da tese em um texto e ao estabelecimento das relações entre a tese e os argumentos que a sustentam. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente revistas e jornais que contenham textos de opinião. Esses recursos possibilitarão a realização de uma pesquisa sobre textos jornalísticos da ordem do argumentar, em suporte nos quais esses textos costumam ser veiculados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta inicial de levantamento de hipóteses fomenta, por meio de um debate, práticas discursivas argumentativas, através das quais os alunos podem fazer suposições sobre o tema do texto que será estudado e a situação de comunicação que motiva a produção e circulação do gênero textual em questão. A realização do debate mobilizará predominantemente habilidades orais, em consonância com a BNCC, entre as quais podemos destacar as capacidades de apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e ou polêmicos e analisar em gêneros orais que envolvam argumentação os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações, entre outros. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Os 4 gêneros textuais apontados na questão 2
possibilita comparar diferentes propósitos comunicativos e resgatar conhecimentos sobre a composição, produção e circulação dos gêneros estudados ou conhecidos nas situações diárias. A Superdica ressalta o campo de atuação ao qual pertence o gênero textual artigo de opinião, confirma o seu caráter argumentativo e sinaliza a finalidade para a qual sua produção é direcionada. Nesse momento, os alunos possivelmente terão repertório de informações para confirmar ou refutar hipóteses levantadas inicialmente. Conversem com os alunos sobre essas questões e concluam a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os materiais necessários à exibição do vídeo Curta Finanças Júnior Dinheiro. Esses recursos ampliarão o repertório de conhecimento dos alunos, favorecendo maior compreensão do tema tratado no texto que será estudado nesta sequência didática. O artigo de opinião é um gênero textual mais complexo, tanto pela temática quanto pelos aspectos linguísticos, e exige processos mentais de recuperação de informação, de compreensão e de reflexão sobre o texto mais elaborados. Desse modo, a abordagem do assunto no debate promovido na atividade anterior e após a exibição do vídeo nesta aula subsidiarão a construção de sentidos do texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem a leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1 aos alunos e observem o desempenho deles, que podem manifestar habilidades ou dificuldades em realizar leituras extensas. Ao registrarem suas opiniões sobre o assunto discutido, os alunos terão uma experiência de escrita de texto argumentativo e, para tanto, mobilizarão estratégias de seleção, síntese e organização de ideias para a defesa de um ponto de vista. Promovam o compartilhamento das opiniões, incentivando a participação de alguns alunos. O artigo de opinião é um gênero textual através do qual o emissor se propõe a analisar, avaliar e responder a uma questão controversa por meio da argumentação. Nesse sentido, ele expõe uma opinião acerca de temas atuais relevantes de ordem social, econômica, política ou cultural, buscando chegar a um posicionamento diante deles, pela sustentação de uma ideia, negociação de tomada de posições, aceitação ou refutação de argumentos apresentados. O propósito comunicativo desse gênero é persuadir o interlocutor a aderir ao ponto de vista defendido. Nesse sentido, objetiva-se que os alunos identifiquem o posicionamento defendido pelo emissor do texto em estudo e que identifiquem os argumentos apresentados por ele para a sustentação dessa opinião. Assim, a questão 2 conduzirá os alunos a exercerem simultaneamente estratégias de localização da informação no texto, de inferências de informação implícita, de diferenciação entre fato e opinião, dentre outras. O texto do quadro Quer Saber Mais apresenta mais informações sobre o autor do texto e os trabalhos realizados por ele, ampliando o entendimento das condições que envolvem a produção e recepção dos artigos de opinião, na medida em que se promove a reflexão sobre os interesses que movem a esfera jornalística midiática. Considerando esses aspectos, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2, 3 e 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Entre as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental, indicadas na BNCC, ressaltamos a de reconhecimento do texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. No gênero textual artigo de opinião, através do qual se expõe e se defende um ponto de vista sobre um assunto de interesse coletivo, os valores e as ideologias devem ser inferidos pelo leitor, para que este possa se posicionar diante da opinião do autor. É preciso, nesse sentido, que o leitor tenha informações sobre o assunto ou busque conhecê-lo, saiba diferenciar fatos de opinião e que, analisando os fatos, interaja com o emissor, concordando ou discordando das ideias dele. Para a formação de leitores ativos e críticos, é preciso que os alunos sejam incentivados à reflexão do texto, ultrapassando as etapas de decodificação e compreensão. É nessa lógica que os questionamentos propostos na atividade requerem respostas baseadas na opinião dos alunos, a fim de que eles se percebam como sujeitos situados no mundo, atuantes frente às problemáticas reais da sociedade. É por meio da opinião que eles podem expressar suas opiniões sobre os fatos e, revelando-as, contribuir para as transformações da sociedade. A habilidade de analisar os fatos e formar opinião permite uma postura afirmativa, consciente e menos suscetível a manipulações, assim como ouvir com respeito às opiniões alheias e avaliá-las. Na proposta para a análise do texto, nas interações em duplas e durante o compartilhamento de respostas, predomina o trabalho com habilidades de formular perguntas e decompor tema ou questão polêmica, explicações ou argumentos relativos ao objeto de discussão apresentada no texto, identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em artigo de opinião, manifestando concordância ou discordância, posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada, identificar e analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e perceber seus efeitos de sentido, analisar em textos argumentativos e propositivos os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumento, avaliando força e tipo dos argumentos utilizados. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente gêneros textuais diversos sobre um assunto de interesse dos alunos. Esses recursos serão necessários ao trabalho com a habilidade de identificação do tema nos textos e a compreensão das circunstâncias que envolvem a produção e circulação dos artigos de opinião,
que requerem a definição de um tema de interesse coletivo e um público-alvo interessado na questão abordada nele. Portanto, explorem os temas e as diferentes formas como cada gênero textual os aborda, bem como as diferentes finalidades deles, revisando assuntos de atividades anteriores. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A atividade propõe inicialmente a escolha de um tema adequado aos artigos de opinião e a alimentação temática por meio de pesquisas, prática que requer, conforme ressalta a ABNCC, habilidades de selecionar informações e dados, argumentos e outras referências em fontes confiáveis impressas e digitais, organizando em roteiros ou outros formatos o material pesquisado, para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado que ultrapasse o senso comum e contemple a sustentação das posições defendidas. Desse modo, o planejamento será realizado a partir da escolha do tema e a reflexão sobre ele, a fim de que sejam compreendidas as necessidades de pesquisa e de que ela seja organizada e seus objetivos definidos e alinhados à escrita do texto. Orientem e acompanhem a atividade de pesquisa dos alunos e incentivem o planejamento criativo do texto, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Conversem com os alunos e proponham a exploração das informações descritas na superdica, enfatizando os tipos de discurso, a utilização das aspas como forma de sinalização do discurso direto e também dos operadores de conexão adequados às citações. Essa análise contribui para o desenvolvimento da habilidade indicada na BNCC de identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto e as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados. Incentivem a produção do artigo de opinião, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente exemplares de dicionários e cópias da tabela recomendada nas orientações para o professor. Esses recursos serão necessários à análise da estrutura textual, dos fatos e opiniões expressos no texto e à consulta da ortografia convencional das palavras utilizadas na produção do artigo de opinião. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Refletir sobre o contexto e situação social nos quais os textos foram produzidos e sobre aspectos formais, estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam é fundamental no processo de avaliação e reescrita do texto. Nesse sentido, os alunos serão instigados a examinar os aspectos estruturais do texto dissertativo argumentativo, tendo em vista que essa organização contribui para a coerência e progressão das ideias apresentadas, bem como para o alcance do propósito comunicativo do artigo de opinião. Analisarão também a relação estabelecida entre o título e o conteúdo e a finalidade do texto, entre a tese e os argumentos apresentados para sustentá-la e entre o nível de linguagem e o público-alvo. Além desses elementos, a ortografia e a pontuação também serão objetos de estudo na avaliação textual.
É também oportuna a análise dos argumentos de autoridades explicados e estudados na atividade anterior, o que possibilita a avaliação do conceito e das habilidades relacionadas a ele. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A ajuda dos colegas na revisão do texto é favorável à reflexão sobre a intenção comunicativa do autor do texto e a sua efetividade, contribuindo para o reconhecimento e a análise dos movimentos argumentativos, de sustentação, refutação e negociação empregados na escrita do texto, bem como dos tipos de argumentos mobilizados, possibilitando avaliar a força deles na discussão estabelecida no artigo de opinião. Considerando a complexidade do gênero textual artigo de opinião, que se concretiza pela temática, estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados, orquestração de vozes e linguagens presentes no texto, vocês podem organizar os alunos em pequenos grupos para a resolução da questão 2, de acordo com o nível de suas habilidades, permitindo a colaboração mais efetiva e pertinente às dificuldades previstas ou não. Tanto as questões propostas na atividade quanto as recomendações apresentadas nas orientações para o planejamento convergem para o desenvolvimento da habilidade referente à utilização na escrita e reescrita de textos argumentativos, de recursos linguísticos que marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição dos textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.